Olá, eu sou Juliana da Galindo da Fisio Vital e nós estamos aqui com a Érica Fabro, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês veem ela nos nossos vídeos dando aula e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a minha amiga para a gente descobrir um pouco mais sobre a vida dela. Quem afinal é Érica? Quem é você, amiga? Ai, que bom te ter aqui. Oi, gente! Como eu sempre falo, né? Espero que todos estejam bem. Está sendo um prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho, falando da minha história. Quem é Érica? Érica é mãe de 2 filhos, um adulto já, o Isaac, que tem 23 anos, a Cecília, uma adolescente, que tem 12 anos, casada com o Rafael, moro no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Trabalho na área que eu amo, então eu sou muito feliz, sou realizada nesse aspecto. Torcedora sofrida do Vasco. Vascaína! E fisioterapeuta, amante da profissão. Carioca mesmo? Eu nasci no Rio. Como uma grande amiga minha sempre falava, a Érica é carioca, que tem a identidade de São Paulo, mas tem o cérebro de mineira. E você não tem o sotaque carioca? Não, então, eu nasci em Niterói. Que nem eu! Exatamente, no Hospital São Paulo, em Niterói. Ah, isso já tá querendo. Então eu nasci no Hospital São Paulo, e aí quando eu fui fazer minha identidade, eles colocaram, na certidão de nascimento está escrito assim, nascida no Hospital São Paulo, nesta cidade. Então tinha que verificar de onde era o cartório. E aí o rapaz que fez minha identidade escreveu, nascida em São Paulo. Jura? Com a minha identidade, eu sou de São Paulo. Você é paulista na identidade, que máximo! E morei muitos anos em Minas. Eu passei minha adolescência inteira. Tá aí o sotaque. Tem grandes amigas mineiras e ficou meu coração lá, né? Aonde, então, Minas? Numa cidadezinha bem pequena chamada Teixeiras, que é do lado de Viçosa. Em Viçosa, eu estudei em Viçosa. E eu voltei para o Rio quando eu passei para fisioterapia. Que aí eu passei para o UFRJ, na época não era Enem, era vestibular mesmo. E fiquei, e depois disso conheci o Rafael. Você conheceu ele na faculdade? Conheci na faculdade. Tem 23 anos que a gente está junto. Então, conheci o Rafael e fiquei. E ficou? E fiquei. E assumiu a sua carioquice com os pés. Muito bom isso, nunca tinha visto disso. E eu esqueci de falar, não posso deixar de mencionar que eu sou mãe também de 2 gatos, claro. Os 2 gatos, eles passaram a fazer parte da nossa vida um pouquinho antes da pandemia. E isso foi fundamental. Foi. A gente resolveu adotar em janeiro, quando veio a pandemia, que todo mundo ficou enclausurado. Por causa das crianças, principalmente, né? Eles foram grandes companheiros. Porque você continua indo trabalhar. Continuei indo trabalhar. E Rafa, psicólogo, foi para online. Foi para online, ficou muito bem online, se descobriu. As crianças ficaram trancadas. Ficaram trancadas, mas o mais velho que sofreu mais. Com certeza. Porque 23 anos. Na universidade. 21, né? Quando começou a Exato. Ele sofreu um beijar pouquinho na boca, namorar, sair, passear. Aí eu ganhei também a minha nora. Sim. Ela entrou, faz parte da família, agora somos 5. Olha, a pandemia trouxe coisas boas, 2 gatos e uma nora. Não sei se da nora, mas muitas mães ficam felizes. Eu sou ciumenta. Que não me venha genros, nunca. Você vai adorar, você vai adotar. A gente sempre adota, vale a pena. Vamos ver quando vier a Cília com o namoradinho. Ela tá com 13, 12, né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Mas está indo bem. Pequenininho. Então, você é fisioterapeuta. Por que você escolheu fisioterapia? Eu queria alguma profissão que eu pudesse cuidar. Eu queria cuidar das pessoas. Eu tinha pretensão inicialmente no ensino médio de ser psicóloga. E aí eu percebi que eu poderia enlouquecer os pacientes ao invés de ajudar, né? E aí eu fui buscar outra profissão que cuidasse sem precisar fazer medicina.
porque o meu pavor é ver cirurgia, então eu não queria passar por essa etapa. E aí eu descobri a fisioterapia e resolvi tentar o vestibular para fisioterapia. Em Viçosa não tem, na época não tinha curso de fisioterapia, então lá eu cheguei a tentar para educação física. Passei primeiro em Viçosa, então cheguei a fazer um período lá quando me chamaram para a UFRJ. E aí eu entrei no segundo semestre da UFRJ e aí larguei tudo e vim. E veio. Larga tudo e me segue. Aí eu segui a fisioterapia e fui até o fim. Então, assim, tem áreas da fisioterapia que eu não me vejo de jeito nenhum, como CTI. Então, já é um cuidado mais... Apesar de muita gente UTI neonatal. Exatamente. Então, eu não consigo entender muito bem as máquinas, trabalhar ali com as máquinas. Eu prefiro o toque. Então, aí eu fui para a área da Eu ia oncologia. falar do sofrimento, mas o sofrimento da sua área também é muito grande. Quando eu penso em ter o neonatal, é uma coisa que eu não consigo. Então, é o sofrimento, mas na área oncológica é muito grande. A diferença que eu acho que existe, né, da UTI para a oncologia, é que na UTI também você nem sempre tem um contato com o paciente, tem um retorno, esse feedback, né, de como está sendo, o que está sentindo. E na oncologia, pela parte que eu pego, né, de cirurgia, prevenção, pós-operatório, mas eu acompanho o paciente também até cuidados paliativos, mas tem a lucidez do paciente, então a gente tem essa troca. Eu gosto também do já contato. é uma saída ali, né? Porque já passou por uma cirurgia, já passou por alguns procedimentos piores, mais doloridos. Isso. E é como se a fisioterapia fosse a porta de saída para sair. Para restabelecer. Para se restabelecer totalmente. Para voltar à vida, voltar à funcionalidade. E é muito legal isso, apesar de... eu defendo muito a visão da prevenção. Tem até algumas aulas que eu friso bem nisso, porque a gente é muito focada... A fisioterapia, ela fez um boom, teve um boom naquela época do Romário, quando teve problema no futebol, o Ronaldo Fenômeno, pelo menos foi a época que eu fiz a faculdade, né? Então, quando o Ronaldo... Ele teve a lesão no joelho, ninguém achava que ele fosse voltar a jogar, e aí ele se recuperou, e aí depois conseguiu se tornar o melhor do mundo. Então, o mundo inteiro passou a ver fisioterapia como reabilitação. Então, você precisa ter uma lesão, você precisa ter algum acometimento para que você tenha necessidade de se restabelecer para ganhar a função. Então, foi visto muito como reabilitação. E na oncologia, a gente consegue acompanhar o paciente pensando na prevenção. Então, para a gente da oncologia, fica parecendo, quando eu pego um paciente que já tem a complicação, que eu já sabia que poderia acontecer, é como se fosse uma falha da minha fase de prevenção. É como o dentista, que muitas pessoas falam, né? Para que cuidar... Vai deixar de ter trabalho para o dentista, para que se preocupar com cárie, mas para o dentista vale a pena todo cuidado preventivo para não ter a cárie. Então, para a gente também vale a pena todo cuidado para não ter uma restrição do movimento, para não ter um linfedema, para não ter um impacto, né? A prevenção do linfedema, ele vem antes da gente entrar nessa área. Deixa eu saber, por que você escolheu oncologia? Porque aí depois eu vou te fazer as perguntas sobre prevenção. A gente pode dizer que tudo é uma escolha inconsciente, né? A gente decide, a gente tem o desejo, mas não sabe por que o desejo. Então, se eu fosse buscar a fundo para te dizer bem o que é, eu poderia dizer, uma tia minha, quando minha mãe estava grávida, minha tia descobriu câncer de mama, e aí, nesse dia que veio o diagnóstico da minha tia, eu não estava me mexendo na barriga da minha mãe. É a história que minha mãe conta. Ela estava grávida de 6 meses, eu não me mexia, ela muito preocupada. E aí, quando veio o diagnóstico da minha tia, eu comecei a me mexer. E aí, pode ser uma ligação com essa minha tia, eu tive muita ligação com ela, até ela falecer. Mas eu acho que foi durante o processo, né, de aprendizado na fisioterapia. Eu fui uma grande apaixonada pela pediatria. E era o meu desejo. Você tem cara também. Era o meu desejo trabalhar com criança. E eu tive uma professora excelente, então
devo esse gosto, né, esse amor a ela, mas eu fiz um estágio em oncologia que foi no INCA. E aí realmente eu aprendi e eu gostei, e daí fiquei. Então, Aí foi por causa do estágio que te fez você pensava em neuro. É cuidado, né? É uma área de maior cuidado, de mais dedicação, as duas, são uma super dedicação, tanto fisioterapia neurológica quanto fisioterapia oncológica. São as duas que eu mais admiro, assim, desculpa, gente, mas é. E então, aí você foi para o INCA, tá lá no INCA, e a gente estava falando sobre prevenção, como você se vê como fisioterapeuta, que a prevenção é tão importante quanto o tratamento. Aí você falou do seroma. Como é que a gente tem como prevenir o seroma dentro do paciente oncológico? Eu sei que eu tenho câncer e vou ter que tirar a mama. Eu vou antes em você já para fazer uma prevenção para eu não ter um futuro seroma pós retirada de mama, por exemplo? não, até o momento nada se falou sobre isso. Não existe nada que comprove que fazendo algo, que seja drenagem, que seja exercício, antes da cirurgia, vá prevenir o seroma. Hoje em dia, os estudos que existem de trabalho na pré-habilitação é para a gente trazer um melhor condicionamento físico para o paciente em relação à sua capacidade funcional mesmo, para que passe por um procedimento cirúrgico e se recupere mais rápido. Se isso vai impactar no seroma também, aí vai ser um segundo momento, uma consequência. O que pensa inicialmente é em relação à recuperação funcional e a recuperação mais rápida, o restabelecimento mais rápido. Então, pode ser que isso esteja também nessa meiuca, né? Mas o que a gente fala de prevenção do seroma seria logo no momento da cirurgia. Tem muita gente que trabalha no intraoperatório, mas sabe-se que o processo de cicatrização, esse processo inflamatório inicial, ele pode durar 48 horas. Então, dá para a gente intervir em 48 horas. Entendi. Então, a gente poderia atuar no dia seguinte, no máximo 48 horas, para tentar algo para prevenção. O que a gente tem buscado é que, sabe-se que o seroma, ele, por muitos pesquisadores, por muitos cirurgiões, ele às vezes é considerado até como uma consequência da cirurgia e não como uma complicação. Tão incidente que é. Então, a incidência é tão alta que muitos consideram como uma consequência, ou seja, vamos ter que lidar com isso e pronto. E as condutas que existem hoje para prevenção, elas são muito discutidas. Por exemplo, o dreno. O dreno de sucção que a gente utiliza na maior parte das cirurgias, né? Não é só de mama, outra cirurgia também, que é para... A intenção é um dreno de sucção a vácuo para retirar o resto de líquido ali daquele procedimento cirúrgico, justamente porque a conduta cirúrgica deixa um espaço morto, a utilização de um bisturi elétrico gera... lesão de células de gordura e gera um processo inflamatório. O bisturi elétrico ele é utilizado para cauterizar as veias, só que o coletor linfático, o vaso linfático, ele não consegue colabar tão fácil como a veia, então ele ainda fica minando secreção ali. Então, a intenção do dreno vamos tirar esse resto de secreção. Só que tem controvérsias de que quanto tempo fica com o dreno? Qual é o tempo ideal? Se ficar pouco tempo com dreno, pode ter um risco de seroma. Se ficar muito tempo com dreno, é um corpo estranho que gera um processo inflamatório e aí depois pode ter o seroma. Ou então é uma porta de entrada para bactéria. Então tem essa discussão também entre os próprios cirurgiões, entre os próprios especialistas na área. Então, o que se sabe hoje deve-se utilizar o dreno até que a drenagem nas últimas 24 horas esteja abaixo de 50 ml. Entendi. Mas se passar de 15 dias, o risco de infecção é mais alto. Então, às vezes, quando chega a 15 dias de uso do dreno, se tiver alta essa drenagem, vai ter que ser retirado de qualquer forma. Toda paciente vai sair com dreno da cirurgia? Toda paciente que faz mastectomia, ela sai com dreno da cirurgia. Toda paciente que faz linfadenectomia axilar, ela sai com dreno. Aquelas pacientes que fazem cirurgia conservadora
com biópsia do linfonodo sentinela, nem sempre precisam sair com dreno. Só se tiver muita manipulação, se a mama for muito grande, e aí o cirurgião às vezes pode optar por colocar. Então depende da quantidade de tecido que for retirado. Tá? E esses pacientes vão ter algum tipo de linfedema? Ou não é necessariamente tirar a mama, vai ter alguma, vai chegar a ter linfedema? Não tem, nem sempre. Mas só para complementar. Mas o índice é alto? Tá, mas só para complementar para você, em relação, como eu estava falando, em relação ao dreno e essas condutas, né? Então, o que a gente tem pensado junto com essa utilização do dreno? Algo que pudesse fazer uma compressão, como a gente sempre fez para cirurgia plástica, né? De colocar uma cinta, de colocar um sutiã, que desse uma compressão maior para fazer um papel de segunda pele, depois da cesárea ou do parto vaginal, coloca uma cinta por conta que a barriga se distendeu, a pele se distendeu demais, então coloca uma compressão para ajudar, né? Até porque teve muita compressão ali do intestino, a bexiga, por conta do útero, então, tudo no lugar. Para ajudar ali a tudo retornar, voltar para os eixos, vamos dizer assim. Então, a gente pensando nisso, a gente começou a discutir a possibilidade de se colocar uma compressão externa para fazer um papel de segunda pele, para comprimir aquela área de espaço morto deixado pela cirurgia. Então, a retirada da mama ou a retirada de linfonodos gera um espaço morto ali que tem mais propensão, maior risco de acumular líquido. Então, foi aí que a gente pensou em fazer algo para prevenir. Então, pensando nisso, a gente começou a utilizar as bandagens neuromusculares, que a gente utiliza a bandagem Vital Tape de 7,5 centímetros, porque cobre uma área maior. Para fazer essas prevenções que você estava falando, que é o grande lance da fisioterapia hoje, né? Trabalhar com a prevenção mais. Com a prevenção para o seroma. E aí você perguntou em relação ao linfedema. O seroma, ele pode ter uma relação muito estreita com o linfedema, e é isso que a gente vai observar. Então, assim, sabe-se que paciente que retira maior número de linfonodos tem um risco maior de desenvolver o linfedema também em algum momento. Isso pode ser no decorrer da vida. O seroma é uma complicação que acontece logo após a cirurgia. Mas o linfedema não necessariamente logo após a cirurgia, pode ser depois. Tirei a mama hoje, 4 anos daqui eu posso ter um linfedema decorrente de eu ter tirado a mama. Principalmente, assim, o maior fator de risco é a manipulação dos linfonodos, porque é a via de drenagem. Mas tem estudos que observam comparativamente uma paciente que fez cirurgia conservadora da mama e a outra que fez mastectomia. Se as duas fizeram a retirada dos linfonodos axilares, a que fez mastectomia tem um risco maior de desenvolver o linfedema do que aquela de cirurgia conservadora. É uma complicação crônica. Então, o linfedema realmente é uma complicação tardia, crônica, progressiva e sem cura. Então, pode ser que a paciente tenha passado 10 anos do tratamento do câncer de mama, tenha sido considerada curada, fez todo o tratamento, é curada do câncer. Ela pode vir a desenvolver o linfedema ainda. E aí, ela vai conviver com essa complicação para o resto da vida. E não tem para onde ir, não tem mais câncer. Então, para onde ela vai? Onde ela vai ser tratada? É por isso que a gente se preocupa tanto com a prevenção. E nesse caso, a gente sabe que o fator de risco para desenvolver o linfedema é o procedimento. Então, assim, é a cirurgia com o maior número de linfonodos retirados, é fazer uma radioterapia em cadeias de drenagem, né, que é receber radiação na região supraclavicular, na região axilar, é a infusão de quimioterápico no mesmo membro superior da região que vai ser retirado os linfonodos. Para câncer de mama, tem alguns quimioterápicos que têm um risco maior, como os taxanos, que muitas pacientes falam, eu fiz uma quimioterapia branca. A quimioterapia branca é a quimioterapia dos taxanos. Eles são substâncias que podem lesar capilar venoso, capilar linfático, e aí o paciente tem um risco maior de desenvolver o linfedema. E esse risco é para a vida toda. Então, isso é falado para os pacientes, desculpa, mas isso é falado quando vai fazer
por exemplo, o tratamento branco, tem outro tipo de tratamento que também poderia fazer o mesmo resultado e não tem. Custo-benefício, vale a pena fazer essa quimioterapia, sim. O benefício que ela traz da cura da doença é muito maior do que esse risco dessas complicações. Então, assim, ainda vale. Pela vida... Não, ainda vale. Vale a pena todo o tratamento. Então, a gente trabalha com a prevenção, mesmo sabendo que esses tratamentos é que trazem um risco. O que tem hoje de pesquisa científica comprovada é que o controle do peso corporal e a prática de exercício, ou seja, sedentarismo, acabar com o sedentarismo é uma forma da gente controlar também, porque nosso corpo envelhece. Então, se a gente, ainda mais a mulher que fez um tratamento, vamos imaginar que o tumor dela fosse dependente de hormônios femininos para... A gente fala assim, se alimenta de hormônios, entre aspas, né? Se nutre de hormônios femininos para se multiplicar. Então, um dos tratamentos que se faz é bloquear o hormônio feminino. E, por outro lado, a mulher ela é dependente do hormônio feminino para diversas coisas, inclusive para colágeno. Sim. Então, se a gente não tem colágeno, a gente não tem a resistência da pele. Então, a gente vai perdendo essa resistência. A nossa maior via de drenagem linfática está na região da derme. Então, a gente não tem algo para gerar essa resistência. Então, a gente vai envelhecer, perdendo a resistência da pele. Então, se a gente envelhece sem fazer exercício físico, sem a resistência da pele, vai ter um linfedema. Entendi. Exatamente. Faz exercício físico. Mas aí a gente estava falando, inclusive, da prevenção do seroma. Aí depois eu gostaria de entrar com você sobre a pesquisa, seu doutorado. Mas a gente estava falando também sobre a Érica. E aí você fez o INCA. Há quanto tempo você está no INCA? Eu estou no INCA desde 2004. Eu fiz o estágio no INCA. Eu fazer 20 anos, está 18 anos. Eu costumo dizer que eu sou prata da casa, que a gente fala. Então eu fiz estágio no INCA em 2001. Aí eu me formei, fui trabalhar em outra área, porque não existia residência, especialização. Aí quando eles criaram a especialização em oncologia, tinha que ter uma experiência profissional comprovada, uma experiência de 2 anos. Então, aí eu fiz a seleção para a especialização de 2004. Eu fiz a prova em 2003, fiz a especialização em 2004. E no final de 2004, eles fizeram uma seleção pela fundação. Não existia concurso. Na época, a gente passou uma fase sem concurso, né? Então, no final de 2004, eu fui selecionada pela fundação, fiz uma prova para a Fundação do Câncer, comecei a trabalhar na fundação em janeiro, entrei 7 de janeiro de 2005. E quando foi em 2009, teve um concurso para o Ministério, e aí eu fiz o concurso do Ministério, passei no concurso, saí da fundação, fui para o concurso e estou lá desde então. Mas era a mesma função? Mesma função. Só eles resolveram que agora tem que ser concursada, basicamente isso. Então, assim, aí eu fiquei, tô desde... Mas tá desde 2004. Desde 2004.